Um peão rural, analfabeto, contratado a vida toda na fazenda do mesmo patrão, fora dos muros de Madrid, ali no século XII. Trabalha de sol a sol no campo, mas chega cedo todo santo dia para a missa, antes do trabalho. Às vezes, inclusive, ele demora para chegar no trabalho por conta da missa. Os outros peões reclamam, o patrão irritado vai espionar, entender o que ele está fazendo, porque ele se atrasa, e flagra esse seu funcionário de joelhos rezando na capela, enquanto o arado dele continua abrindo sulcos no campo, conduzido por dois anjos. Hoje é o dia de Santo Isidoro Lavrador, também conhecido como Santo Isidro, santo espanhol do século XII. Eu tô aqui todo santo dia pra gente descobrir juntos todos os santos do dia. Sou o Thiago Lacerda, do Hub Católico. E esse é o todo santo dia do dia 15 de maio, dia de tantos santos, entre eles Santo Isidro, ou Santo Isidoro. Vamos chamar aqui ele de Isidro pra gente não confundir, porque nós temos um grande Santo Isidoro espanhol. Inclusive ontem tivemos outro Santo Isidoro também. É, o martiriológio nos traz por Isidro, tá? A tradução, enquanto os outros ele chama de fato de Isidoro, mas essa distinção formalmente assim não existe. Mas vamos tratar aqui por Isidro. A gente tá aqui, como eu falei, em Madrid do século XII, não é a Madrid contemporânea, moderna. Inclusive, Madrid naquela época não é capital da Espanha. Madrid era uma vila pequena, é, inclusive uma região recém-conquistada dos mouros, né, pelos cristãos. Os católicos castelhanos tinham acabado de conseguir tomar de volta Madrid. O rei Afonso VI tinha tomado Toledo em 1085, a região de Madrid ainda estava, digamos, se consolidando enquanto católica, com algumas mesquitas voltando a ser igrejas, populações mistas, moçárabes, mouros, cristãos do norte. Nessa Madrid, em transição, num retorno ao catolicismo, depois de sequestrada por séculos, é que nasce Santo Isidro, ali por volta de 1070, numa família pobre, de camponeses, moçárabes, né, que moçárabes são os católicos que viveram sob o domínio dos mouros, né, dos árabes, dos muçulmanos, e mantiveram a fé, se mantiveram católicos. Então, uma família católica que sobreviveu aos muçulmanos. Ele não estuda, não aprendeu a ler. Com 14, 15 anos já trabalhava no campo de João Vargas, que era o patrão, aquele que eu citei no início. Era um patrão rico que tinha terras, bons campos em volta de Madrid. Ele se casa com uma mulher chamada Maria Toribia, depois conhecida como Maria de la Cabeza, que também é venerada como santa pela igreja, padroeira invocada contra a seca, inclusive, Santa Maria de la Cabeza. Ele vive simplesmente assim, trabalho duro, missa diária, oração contínua, esmola aos pobres, veja um homem pobre que dá esmola aos pobres, né, do pouquíssimo que ele tem. A gente não tem grandes dramas, não tem viagens missionárias, não tem obras, não tem fundação de mosteiro, não tem congregação. É um homem rezando enquanto trabalha ao longo de 70 anos. A vida de Santo Isidro é uma sucessão de gestos pequenos, assim. As fontes biográficas que são escritas alguns séculos depois, em especial a do Frei Juan, diácono do século XIII, traz alguns episódios que ficaram na memória popular. A história dos anjos arrastando o arado, de fato, é uma história contada pela piedade popular, né, um ícone iconográfico, inclusive. O patrão flagra Santo Isidro rezando de joelho na capela, enquanto o arado dele segue trabalhando, o arado que ele conduzia, né? A gente tem o milagre da água. Santo Isidro furou um buraco na terra com a vara, brotou água de uma fonte que existe até hoje no santuário em Madrid. O do filho que caiu no poço. E ambos, o casal santo, rezou e a água do poço subiu até que o menino viesse vivo à superfície. Tem a história do prato de comida também.
que Santa Maria de La Cabeça havia preparado, né, do pouco ali que eles tinham, aquela comida provavelmente paupérrima, para Santo Isidro num dia de tempestade, e ele dividiu com os pobres que apareceram. E quando ela foi servir o que sobrou, encontrou a panela transbordando. Ou seja, a gente tem, é muito comum que a gente tenha esses milagres de multiplicação, quase que uma imitação, né? Nosso Senhor quase que brinca com a gente com esses milagres, dizendo: vejam, eu fiz isso aqui, eu caminhando, e agora eu faço isso através dos meus santos. São episódios, histórias modestas, episódios é, simples e provavelmente permeados de toques da piedade popular, mas o povo de Madrid se agarrou a essa devoção de fato. É, Vejam o contexto, a gente está aqui voltando ao catolicismo, a gente está falando de um católico contemporâneo daquela época, mas de família que sobreviveu ao islamismo, aos califados, um pobre, agricultor, um homem vocacionado ao matrimônio, sem instrução, sem é, participação na nobreza, no clero. É uma santidade leiga da mais ordinária, digamos, da mais pura. Santidade no trabalho, santidade no casamento, na família. E aqui um detalhe que diz muito, inclusive. 40 anos depois da morte dele, em 1170, a igreja abre o túmulo dele para trasladar os ossos, e o corpo de Santo Isidro está incorrupto, sem vestígio de decomposição. Isso foi registrado é, depois em aberturas posteriores, 1212, 1215, 1620, quando Filipe III confirmou pessoalmente a incorrupção. E ainda em verificações modernas, o corpo hoje está na Catedral de Madrid, Santa Maria la Real de la Almudena, e parte dos ossos dele está no Mosteiro de Santo Isidro. Em 1212, nós temos um episódio de um lavrador que rezou diante das relíquias antes da Batalha de Navas de Tolosa, que foi uma vitória decisiva, tá, sobre os mouros. E também é a Santo Isidro que é atribuída a graça da vitória. Foi nesse momento, inclusive, que o culto dele, essa veneração, essa piedade popular, o conhecimento de fato desse santo. Imagine um santo, um camponês de um canto. De fato, o conhecimento da vida dele e a devoção a ele crescem muito na Espanha. Ele vai ser beatificado pelo Papa Paulo V em 1619, canonizado pelo Papa Gregório XV em 1622, no mesmo dia em que foi canonizada, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, São Francisco Xavier, Santo Inácio de Loyola e São Felipe Neri. Imaginem uma das canonizações mais espetaculares da história. Imaginem estar lá, né? A gente se emociona, por exemplo, aqui na Patrona a gente teve a graça de poder mandar o nosso amigo Matheus Jardim para a canonização de São Carlo Acutis, de São Pier Giorgio Frassati, e já é emocionante ver pelos olhos dele e acompanhar o que ele passou lá. Para quem não estava aqui na Patrono, vai lá no nosso Instagram, aqui no Hub Católico, na verdade, vai no Instagram da Patrono, @seu santo patrono, que lá tem uma cobertura. O Matheus fez um vídeo reflexivo para cada dia, nós temos destaque lá dos stories. Mas imaginem a canonização todos esses grandes santos juntos, né? Bom, Santo Isidro, vocês sabem, quando a gente chega nessa parte, ele não é o único santo de hoje. Dia 15 de maio tem mártires de toda sorte, bispos, reis, enfim, monges. Antes de falar sobre eles, eu vou te lembrar que aqui do lado nós temos um QR Code que te leva para a página de colaboradores, na página do Apoie. Ali no LivePix tu pode ser um colaborador mensal, bota no teu cartão, o dinheiro sai todo mês. Ou tu pode fazer uma doação pontual. O teu like e a tua inscrição são importantíssimos aqui para todos os projetos do Hub Católico. E a tua oração, principalmente a tua oração. Vamos aos santos do martiriológio de hoje. Nosso primeiro elogio, lembre, Santo Isidro não é o destaque, tá? Ele vai estar inserido aqui normalmente na cronologia do dia de hoje. Temos os santos Pedro, André, Paulo e Dionísia, mártires do século III, no Hellesponto, ali na costa da Turquia. A paixão
desses mártires é lembrada no dia de hoje durante as perseguições romanas. Santo Aquileu, taumaturgo, para quem não está familiarizado, o taumaturgo é milagreiro, digamos, fazedor de milagres. Então, por exemplo, Santo Antônio é um taumaturgo. É, o Padre Pio, talvez, dá para dizer que é um taumaturgo. Santo Aquileu, taumaturgo, bispo de Lárissa, na Tessália, na Grécia. Foi o bispo que participou do primeiro concílio de Nicéia, em 325. Foi um dos 318 padres conciliares, né, que assinaram o credo niceno. E ele é conhecido pelo seu zelo apostólico evangelizando as populações pagãs da Tessália. São Recício, bispo de Autun, hoje parte da França, né, que morreu em 334, foi lembrado, inclusive, exaltado por Santo Agostinho como uma grande autoridade da igreja e por São Jerônimo como um grande exegeta. Então, dois grandes santos posteriores fazem memória desse santo. Eu sempre gosto de ver e o martirológio, né, a igreja gosta de nos lembrar no martirológio sobre isso, como os santos já dos primeiros séculos, século 2, 3, 4, já veneravam santos anteriores a eles. Como isso é a prova de que a devoção aos santos ela tá aí na igreja desde sempre, esse reconhecimento, essa comunidade viva. Depois temos os santos Cássio e Vitorino, que foram mártires em Clermont-Ferrand, na Aquitânia, sob Croco, que era chefe dos alamanos durante as invasões germânicas. Deixa eu mostrar para vocês, inclusive, faz um tempo que a gente não vê aqui, mas só para que vocês lembrem, a gente tem esse movimento aqui que acontece quando o Império Romano rui, tá? Muitos dos povos já estavam nessas regiões, ó, já estavam inseridos ali, e o Império Romano vai enfraquecendo e eles vão meio que se mesclando ao Império Romano. Mas nós temos sim essas, essas invasões dos povos dos germânicos, especialmente que estavam de fora. Os alamanos, por exemplo, que eu falei, são os povos dessa região aqui, que inclusive dão um nome em português para Alemanha, né? Os germânicos da Germany, Germânia, e os alamanos, Alemanha. É, depende da língua, a gente entende um povo como o que dá nome ali. Mas eles de fato fizeram essa movimentação aqui, tá? Muitos deles, inclusive, alguns pagãos, mas muitos deles arianos já. São Simplício, um sacerdote da Sardenha, não temos uma datação precisa, mas morreu entre os séculos 5 e 6. São Severino, bispo de Setempeda, na Itália. Inclusive, a cidade hoje se chama San Severino Marche, na marca de São Severino, em homenagem a ele, que morreu em 540. Temos no sétimo elogio São Caleb, que também é conhecido como Elesbão, que era um rei etíope, um rei cristão do reino de Ashum, que vingou o massacre dos cristãos de Najran, no Iêmen, e que depois enviou a sua coroa, o seu diadema régio a Jerusalém e renunciou ao trono para abraçar a vida monástica antes de retornar ao Senhor. Inclusive é o único rei santo que nós temos da África subsaariana antiga, assim, que é um santo canonizado. No Instagram da Patrono, mais uma vez, @seu santo patrono, a gente tem um vídeo dele muito bom. É um santo, um grande santo a ser estudado, tá? No oitavo elogio, São Ruperto de Bingen, perto ali do Rio Reno, em Mainz, na Alemanha, era um duque que partiu ainda jovem em peregrinação aos túmulos dos santos apóstolos em Roma, e quando retornou ele manda construir muitas igrejas nos seus domínios. E ele morreu com 19 anos, né? Em pouco tempo fez uma obra tamanha, assim, uma pessoa muito importante para a região, além da própria vida santa, mas uma grande obra. São Vitezindo, mártir espanhol, perto de Córdoba, um cristão que, por temor dos mouros, abandonou a fé, ele apostatou e depois, se recusando a praticar publicamente o Islã, foi morto em ódio à fé católica. Um mártir do conflito ali, moçárabe. Século IX, tá?
Vejam como a gente tem, os muçulmanos invadindo desde séculos anteriores, vão ficar 4, 5 séculos ali. Depois então temos Santo Isidro, em 1130, já falamos dele, né, o período já posterior a São Witesindo. E por último, o beato André Abelon, sacerdote francês dominicano, que morreu em 1450, restaurou os conventos dos pregadores para a observância da regra original, foi um administrador paciente, sóbrio no modo de vida. E esses foram os nossos santos de hoje. Me conta aí qual deles te chamou mais atenção. Se o beato André, um dominicano, talvez tu goste do carisma. Se foi o próprio Santo Isidro ou São Witesindo, que vem um pouco antes dele, ambos espanhóis. Se foi o rei etíope, São Caleb, chamava ele Esbão, se mudou o nome para Caleb. Me conta aí, qual deles te chamou mais atenção hoje? Deixa o teu like, a tua inscrição. E eu te espero aqui para mais um Todo Santo Dia amanhã. Tchau.